galera! Saudações históricas a todos! Vamos trabalhar a Idade Moderna, as monarquias nacionais, a crise feudal dos séculos XIV e século XV. Mas olha, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para receber novos vídeos. O Renascimento comercial e urbano, século XI ao século XIII. A crise geral dos séculos XIV e século XV. O que a gente tinha nessa época? A Grande Fome, a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. França versus Inglaterra, o milagre de Joana d'Arc, aliança, rei e burguesia. Veja bem, o povo, estavam ocorrendo revoltas camponesas, as jequeriês, saqueamento, matança. Então o que ocorreu? Essa aliança, esse jogo de aliança foi importante para que a burguesia e o rei tivessem um exército poderoso, financiado por eles, né? A burguesia ali juntamente com o rei. Jogo de interesses, formação do Estado Nacional. Que mais? Clero e nobreza apoiavam a monarquia para conter a crise e centralizar o poder. Vamos falar agora sobre o pioneirismo luso. A Guerra dos 100 Anos interrompeu o processo de centralização da França. Ela foi causada pela morte de Carlos II, o último rei da dinastia Capetinga. Daí faltou um sucessor da família. Então você dá início à dinastia Valois na França. Com a posse e ascensão, deflagrou a Guerra dos 100 Anos, interrompeu o processo de centralização da França. Então, quem foi o primeiro a concretizar? Portugal sai na frente. O condado portucalense, pré-formação de Portugal em 1139. Temos a Revolução de Avis, aliança, rei versus burguesia. Dom João I, dinastia de Avis, durou de 1385 a 1580. Lusa, entre rei, aliança lusa, como era chamada, né? Dom João I e a burguesia. Portugal corria o risco de perder sua autonomia, soberania. Castela da Espanha ameaçava a soberania portuguesa por causa da morte de Dom Fernando I, último rei da Casa de Borgonha. Sua filha estava sendo entregue em casamento a Castela, a Dom João de Castela. Então, Castela iria subordinar a Portugal, transformar Portugal em vassalo. Então, a chamada burguesia, raia miúda lusitana, apoiada a dinastia de Avis na figura de Dom João I para promover a revolução. Centralização portuguesa. Portugal consegue. Por que Portugal consegue? Vive guerra de reconquista. Teve que expulsar os muçulmanos. Fim da dinastia de Avis, desaparecimento de Dom Sebastião I e o trono para o cardeal Dom Henrique. Não houve a sucessão, sem herdeiros. É esse período que dá início à chamada União Ibérica. O que foi a União Ibérica, gente? Quando por 60 anos o rei da Espanha será o rei de Portugal. A dinastia dos Felipes, né? A dinastia de Habsburgo da Espanha, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Portugal vive um cenário de centralização
de absolutismo monárquico. Na Idade Moderna, Portugal tinha uma lógica mercantilista. Portugal, expansionismo marítimo, inclusive ele é pioneiro. Portugal, enquanto colonizador, você estuda o Império Português com um intervalo de 60 anos. Então lembre bem, 60 anos foi 60 anos de domínio da Espanha sobre Portugal. 1580 a 1640. Em seguida, você promove a ascensão da dinastia de Bragança. O Duque de Bragança fora coroado com o título de Dom João IV em 1640, finalizando a chamada União Ibérica. Vamos saber um pouquinho sobre a centralização espanhola. Espanha. Ocorreram 5 reinos principais: Castela, Aragão, Navarra, Leão e Granada. Primeira agregação: Castela e Navarra, Leão e Aragão. Passa a ter principais: Castela e Aragão e Granada. Navarra e Leão foram absolvidos a Castela e Aragão. Castela e Aragão vêm como reinos católicos. Veja bem, né? Então, por isso lá que a gente entende a expulsão, né, dos muçulmanos. Granada. Sobrou a Granada. O que acontece? Reduto, Mouro, né? Castela e Aragão são reinos católicos. Mas também é chamado de reduto islâmico. Muçulmanos, né? Seguidores de Maomé, adoradores de Alá. Processo delicadíssimo de centralização da Espanha, até que em 1469 temos um casamento de interesses, a união dos reinos de Castela e Aragão. Como ocorreu, né? A princesa Isabel de Castela é dada para o príncipe Fernando Aragão, para fortalecer a centralização. Isso ocorreu em 1469. Promovendo um truste de reinos, né? Até o início do século XV, você tinha 5 reinos para reconquistar Granada. A Guerra de Reconquista de Granada ocorreu em 1492. Reis católicos, caráter inquisitor. A Espanha usou muito o cunho religioso, intolerância a islâmicos, né, e judeus. Até hoje, né, a gente vê essa questão bastante polêmica, né? A unificação da Espanha não se limitou a cunho econômico, político ou territorial. Então a Espanha é o que mais usou de caráter inquisitor, né? Que usou a religião. Dinastia dos Habsburgos, ela será hegemônica, muito importante na Espanha, né? No século XVI já temos, na metade do século XVI, vamos começar a estudar a partir de Felipe II, a dinastia dos Habsburgos. Ele vai conseguir fazer da Espanha a economia número 1 do planeta. Muito bem.